Paulo da perseguição ao chamado encontro, que mudou tudo. E se o maior perseguidor da fé se tornasse o maior pregador do Evangelho? E se o encontro com Jesus fosse capaz de mudar completamente um destino? Hoje você vai conhecer a história de Saulo, um homem convencido de que estava certo, até que a luz do céu o derrubou no caminho de Damasco. Esta não é apenas uma história de conversão, é uma história de graça, quebra, propósito e transformação radical. Prepare seu coração, porque quando Jesus chama, ninguém permanece o mesmo. Quando a luz do céu interrompe o caminho, a conversão de Paulo é uma das transformações mais impactantes de toda a história bíblica. Nenhuma outra narrativa revela de forma tão clara o poder da graça de Deus em alcançar alguém no auge do erro, da convicção religiosa e da dureza de coração. Saulo de Tarso não era um homem perdido aos seus próprios olhos. Pelo contrário, acreditava estar servindo fielmente a Deus. Educado aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor da lei e zeloso defensor das tradições judaicas, Saulo via os seguidores de Jesus como uma ameaça à fé verdadeira. Em sua mente, perseguir cristãos era um ato de justiça. Ele não perseguia por ódio pessoal, mas por convicção religiosa, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. Com a autoridade dos líderes religiosos, Saulo partiu rumo a Damasco, decidido a prender aqueles que invocavam o nome de Jesus. Seu caminho estava traçado, seu coração endurecido e sua consciência tranquila. Mas ele não sabia que aquele seria o dia em que Deus interromperia sua trajetória. No meio do caminho, uma luz mais forte que o sol o cercou. Em um instante, o perseguidor foi lançado ao chão. Aquele que julgava estar enxergando claramente ficou cego. E uma voz ecoou do céu, não para condenar, mas para confrontar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro não apenas parou Saulo fisicamente, mas desmontou tudo o que ele acreditava ser verdade. Ali, no pó da estrada, começou o nascimento de um novo homem. A conversão de Paulo não foi um ajuste de comportamento, mas uma transformação profunda de identidade. Essa história nos lembra que ninguém está longe demais para a graça de Deus, que o céu pode interromper qualquer caminho e que, quando Jesus chama pelo nome, até o mais improvável pode se tornar instrumento de redenção. Contexto bíblico, histórico e cultural: o caminho de Damasco. A conversão de Paulo está registrada principalmente em Atos 9, sendo recontada pelo próprio apóstolo em Atos 22 e Atos 26. Essa repetição nas Escrituras mostra a importância do evento não apenas como experiência pessoal, mas como marco decisivo na expansão do cristianismo primitivo. No primeiro século, o movimento cristão ainda era visto como uma seita dentro do judaísmo. Os seguidores de Jesus proclamavam que ele era o Messias prometido, algo considerado blasfêmia pelas autoridades religiosas. Para líderes judeus, permitir esse crescimento significava perder controle espiritual e doutrinário sobre o povo. Saulo de Tarso surge nesse cenário como um fariseu exemplar. Nascido em Tarso, cidade importante do Império Romano, ele possuía a cidadania romana, um privilégio raro. Sua formação acadêmica era rigorosa, e sua identidade religiosa era marcada por zelo extremo. Para Saulo, defender a lei significava eliminar tudo o que ameaçasse sua pureza. Damasco, destino de sua viagem, era uma cidade estratégica, localizada fora de Jerusalém, com uma comunidade judaica significativa. O fato de Saulo buscar cristãos ali demonstra que a perseguição já havia ultrapassado os limites locais. Ele carregava cartas de autorização para prender homens e mulheres que confessassem o nome de Jesus. Culturalmente, a estrada de Damasco simboliza o caminho da certeza humana, confrontada pela revelação divina. O encontro com Cristo acontece fora do templo, longe das estruturas religiosas. Isso reforça a ideia de que Deus não está preso a sistemas, mas se revela onde há confronto com a verdade. A cegueira temporária de Saulo carrega profundo significado simbólico. Aquele que achava ver claramente estava, na verdade,
espiritualmente cego. Somente ao perder a visão física, ele começou a enxergar espiritualmente. Esse contexto nos mostra que a conversão de Paulo não foi fruto de persuasão humana, mas de intervenção divina. Deus interrompeu um caminho de violência e o transformou em uma estrada de missão. Quando Deus nos para nos ser a conversão de Paulo nos ensina que Deus, muitas vezes, precisa nos parar antes de nos enviar. Saulo estava em movimento, convicto, determinado e seguro de suas próprias certezas. Ainda assim, estava profundamente equivocado. O encontro com Jesus não aconteceu quando ele estava buscando mudança, mas quando acreditava estar absolutamente certo. Isso revela uma verdade desconfortável. Nem sempre o erro nasce da maldade, mas da convicção sem revelação. Saulo amava a lei, mas ainda não conhecia o coração de Deus. Ele defendia a religião, mas ainda não havia encontrado o Salvador. A luz que o derrubou não foi para humilhá-lo, mas para despertá-lo. A cegueira não foi castigo, mas instrumento de transformação. Deus tirou a visão física de Saulo para curar sua cegueira espiritual. Às vezes, o zelo que perseguia Saulo de Tarso, não era um homem indiferente à fé. Pelo contrário, era intensamente comprometido com aquilo que acreditava ser a verdade. Seu zelo religioso o tornava respeitado entre os fariseus e temido pelos seguidores do caminho. Para ele, a perseguição não era crueldade, mas obediência. Desde jovem, Saulo fora treinado rigorosamente na lei. Cada mandamento, cada trade, cada regra, fazia parte de sua identidade. Ele não apenas conhecia a lei, ele a vivia. Esse conhecimento, porém, não vinha acompanhado de misericórdia. Seu coração ardia por justiça, mas ainda não conhecia a graça. Quando o nome de Jesus começou a se espalhar, Saulo enxergou ali uma ameaça direta. O Messias crucificado não fazia sentido para a teologia que ele defendia. Para ele, aquele movimento precisava ser contido antes que contaminasse a fé do povo. A morte de Estevão marcou profundamente sua trajetória. Saulo não apenas aprovou aquela execução, como se tornou um dos principais agentes da perseguição. Casas eram invadidas, famílias separadas, homens e mulheres presos, tudo em nome da religião. Esse capítulo da vida de Saulo nos mostra o perigo de uma fé sem revelação. É possível servir com paixão e ainda assim estar distante do coração de Deus. Zelo sem amor se transforma em violência espiritual. Enquanto Saulo avançava, a igreja se espalhava. O que ele tentou destruir acabou se fortalecendo. Deus usava até a perseguição para cumprir seus propósitos. Aquilo que parecia derrota se tornava expansão. Saulo acreditava estar caminhando para proteger Deus, quando na verdade estava caminhando contra ele. Ainda assim, o céu observava. O Deus que poderia tê-lo destruído escolheu transformá-lo. Esse capítulo termina com uma tensão silenciosa. O perseguidor ainda não sabe, mas já está sendo perseguido pela graça. A luz no caminho, o caminho para Damasco parecia apenas mais uma missão para Saulo. Seus passos eram firmes, sua mente determinada e seu coração convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Nada indicava que aquele dia se tornaria um divisor de águas entre quem ele era e quem ele seria. De repente, uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor, mais intensa que o sol do meio-dia. Não foi uma visão suave, mas uma manifestação avassaladora. Saulo caiu por terra. O homem que conduzia outros agora estava prostrado, sem controle, sem respostas. Então, uma voz rompeu o silêncio da estrada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi uma acusação carregada de ódio, mas uma pergunta cheia de identidade. Jesus não disse, por que persegues meus seguidores? Mas por que me persegues? O céu se identifica com aqueles que sofrem. Confuso e tremendo, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? A resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, toda a teologia de Saulo desmoronou. O Cristo crucificado
estava vivo. Ao se levantar Saulo, percebeu que havia perdido a visão. A cegueira física revelou sua cegueira espiritual. Ele precisava agora ser guiado pela mão. O perseguidor dependia daqueles que antes desprezava. Durante 3 dias, Saulo permaneceu sem enxergar, sem comer e sem beber. Foram dias de silêncio, reflexão e confronto interior. Aquele homem que falava com autoridade agora aprendia a ouvir. Deus estava quebrando o orgulho para preparar o coração. Antes de usar Saulo publicamente, o Senhor o tratou no secreto. Nenhum chamado nasce sem quebrantamento. A luz que o derrubou não o destruiu, o reposicionou. O caminho que antes levava à prisão, agora conduzia à transformação. O silêncio que cura a cegueira de Saulo não foi apenas física, foi um convite ao silêncio. Pela primeira vez, aquele homem acostumado a discursos, debates e autoridade foi obrigado a parar. 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. 3 dias em que o céu falava enquanto o mundo permanecia em silêncio. No escuro, Saulo não tinha mais títulos, cartas de autorização ou argumentos. Restava apenas a voz que ouvira no caminho. Cada palavra ecoava em sua mente, desmontando convicções antigas e revelando verdades que ele jamais considerara. O silêncio se tornou um lugar de confronto e cura. Deus estava reconstruindo aquilo que a religião havia endurecido. O perseguidor começava a compreender que não lutava contra homens, mas contra o próprio Deus. E ainda assim, fora alcançado pela graça. Enquanto Saulo estava em Damasco, Deus falava com Ananias, um discípulo simples, instruindo-o a ir ao encontro daquele que aterrorizara a igreja. O chamado de Ananias exigia fé e obediência. Deus não apenas transforma o perseguido, mas cura também o medo dos que foram feridos. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, algo como escamas caiu de seus olhos. A visão foi restaurada, mas agora com um novo propósito. Ele foi cheio do Espírito Santo, batizado e fortalecido. A cura de Saulo não foi apenas um milagre físico, mas um renascimento espiritual. O homem que entrou cego saiu enxergando. O perseguidor saiu discípulo. Esse tempo de silêncio nos ensina que Deus trabalha profundamente quando nos afastamos do ruído. Antes de nos usar, Ele nos transforma. Antes de nos enviar, Eli nos tratou. O silêncio que cura prepara o terreno para a missão. E Saulo estava pronto para nascer como Paulo. De Saulo a Paulo. A transformação de Saulo não terminou quando suas escamas caíram dos olhos. Naquele momento, apenas começava uma mudança muito mais profunda. O homem que entrou em Damasco temido agora saía quebrantado. Sua identidade antiga precisava dar lugar a um novo chamado. O nome Saulo carregava peso, autoridade e reputação. Paulo, por outro lado, significava pequeno. Não foi apenas uma troca de nome, mas uma declaração espiritual. Aquele que se considerava forte agora entendia que sua força vinha de Deus. O orgulho cedeu espaço à dependência. Paulo começou a pregar imediatamente que Jesus é o Filho de Deus. Isso causou espanto. Aqueles que o conheciam como perseguidor não conseguiam compreender a mudança. O evangelho que ele tentara destruir agora ardia em seu coração. Mesmo convertido, Paulo não foi imediatamente aceito. A igreja tinha medo. Sua história levantava dúvidas. Isso nos lembra que conversão genuína não elimina automaticamente as consequências do passado. A restauração é real, mas a confiança leva tempo. Deus então levantou Barnabé, um homem de encorajamento, para caminhar ao lado de Paulo. Isso revela que ninguém cumpre o chamado sozinho. Deus usa pessoas para validar, restaurar
e acompanhar. Paulo passou por períodos de preparo longe dos holofotes. Antes de grandes viagens missionárias, houve anonimato, estudo e crescimento espiritual. O céu prepara seus servos antes de expô-los. Aquele que perseguia agora era perseguido. O que prendia agora, fugia. Mas Paulo não recuou. Ele havia encontrado algo maior do que sua reputação: o propósito eterno. A mudança de Saulo para Paulo nos ensina que Deus não apenas nos salva do pecado, Ele nos salva para um propósito, chamado propósito e graça. Paulo não foi apenas convertido. Ele foi enviado. A graça que o alcançou no caminho de Damasco não o deixou parado. O mesmo Cristo que o derrubou na estrada agora o levantava para levá-lo às nações. Sua história se tornou testemunho vivo de que ninguém está fora do alcance de Deus. O chamado de Paulo era claro: levar o evangelho aos gentios. Aquilo que antes parecia improvável se tornou missão. Deus escolheu justamente um ex-perseguidor para anunciar a graça, mostrando que o passado não limita o propósito quando há arrependimento genuíno. Paulo enfrentou rejeição, perseguições, prisões e sofrimento. Mas agora, ao contrário do passado, ele sofria por amor a Cristo. Sua dor tinha propósito. Sua vida tinha direção. O homem que causava medo agora gerava fé. A graça não apagou as cicatrizes, mas deu sentido a elas. Paulo passou a usar sua história como ferramenta de edificação. Onde houve destruição, Deus construiu pontes. Onde houve perseguição, agora havia misericórdia. Ele compreendeu que o chamado não é sustentado pela força humana, mas pela dependência constante de Deus. Por isso, escreveu que quando era fraco, então era forte. Sua vulnerabilidade se tornou plataforma de glória. Paulo não se esqueceu de quem foi, mas não viveu preso ao passado. Ele avançou. O evangelho que ele anunciava não era teoria, era experiência viva. Ele pregava o que havia vivido. Sua vida nos ensina que conversão verdadeira gera missão. Quem encontra Jesus não permanece no mesmo lugar. O encontro com Cristo sempre nos envia. A história de Paulo ecoa até hoje como prova de que a graça de Deus transforma perseguidores em proclamadores e erros em propósito. Lições de vida que a conversão de Paulo nos ensina. Primeiro, ninguém está longe demais da graça de Deus. Se Deus alcançou um perseguidor, pode alcançar qualquer pessoa. Segundo, zelo sem revelação pode nos afastar da verdade. Boas intenções não substituem um relacionamento com Cristo. Terceiro, Deus nos encontra no caminho em que estamos. Mesmo quando andamos na direção errada, Ele pode nos interceptar. Quarto, antes de nos usar, Deus nos trata. O silêncio e o quebrantamento fazem parte do processo. Quinto, conversão verdadeira gera mudança visível. Quem encontra Jesus não permanece o mesmo. Sexto, o passado não anula o chamado. Deus transforma erros em testemunho e propósito. Sétimo, chamado exige perseverança. A missão de Paulo foi marcada por sofrimento, mas também por fidelidade. Oitava, graça nos envia, não nos estaciona. Quem é alcançado por Cristo é enviado para impactar outros. Conclusão: quando a graça reescreve destinos, a conversão de Paulo é a prova viva de que a graça de Deus não apenas perdoa, mas transforma profundamente. Saulo entrou na história como perseguidor, mas saiu como proclamador do Evangelho. Sua trajetória nos ensina que nenhum passado é forte o suficiente para resistir ao poder do encontro com Cristo. Deus não esperou Saulo se tornar bom para chamá-lo. Ele o chamou no auge do erro, no meio da perseguição, no caminho errado. Isso revela que a salvação não começa com merecimento, mas com misericórdia. O céu não procura currículos perfeitos, mas corações disponíveis. A queda no caminho de Damasco foi necessária para que Paulo se levantasse com uma nova identidade. Às vezes, Deus permite que caiamos, não para nos destruir, mas para
nos reconstruir. O que parecia fim era, na verdade, um novo começo. Paulo não foi definido por seus erros, mas pela graça que o alcançou. Ele não apagou seu passado, mas permitiu que Deus desse sentido a ele. Sua vida se tornou prova de que Deus pode usar até nossas cicatrizes para cumprir propósitos eternos. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias estradas. Em que áreas Deus tem nos chamado pelo nome? Onde precisamos permitir que Ele interrompa nossos planos para nos conduzir aos seus? Quando a graça nos encontra, ela nos transforma e nos envia. Paulo não apenas creu, ele viveu o Evangelho. Seu testemunho continua ecoando, lembrando-nos de que Deus ainda muda histórias, redireciona destinos e chama pessoas improváveis. Que a conversão de Paulo nos inspire a confiar na graça, a obedecer ao chamado e a viver uma fé que transforma não apenas a nós, mas também o mundo ao nosso redor. Oração: transforma-nos pelo teu encontro. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque a tua graça nos alcança mesmo quando estamos no caminho errado. Assim como fizeste com Paulo, vem ao nosso encontro e chama-nos pelo nome. Ilumina nossas estradas, confronta nossas falsas certezas e transforma nosso coração. Perdoa-nos pelas vezes em que agimos com zelo, mas sem amor, com convicção, mas sem verdade, com religião, mas sem relacionamento. Quebra todo orgulho espiritual e ensina-nos a depender totalmente de ti. Se for preciso, Senhor, para-nos no caminho, tira-nos do controle e ensina-nos a confiar. Que a luz do teu Espírito revele aquilo que precisa morrer e aquilo que precisa nascer em nós. Cura nossa cegueira espiritual e abre nossos olhos para o teu propósito. Usa nossa história, inclusive nossas falhas, para glorificar o teu nome. Onde houve dor, planta redenção. Onde houve erro, estabelece propósito. Que nossa vida seja testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Enche-nos com teu Espírito Santo e conduz-nos segundo a tua vontade. Dá-nos coragem para obedecer, fidelidade para permanecer e amor para servir. Que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou das trevas para a luz. Consagramos nossa vida, nosso passado, presente e futuro em tuas mãos. Que a graça que nos alcançou continue nos transformando todos os dias. Se essa história falou com você, não ignore o chamado de Deus. A conversão de Paulo prova que ninguém está longe demais da graça e que um encontro com Jesus pode mudar completamente qualquer destino. Curta este conteúdo se você crê no poder transformador do Evangelho. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e recomeço. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para continuar recebendo histórias bíblicas que edificam e despertam fé. Escreva nos comentários em qual área da sua vida Deus está te chamando pelo nome. Você já viveu um encontro que mudou sua história? Deixe seu pedido de oração. Vamos orar para que Deus ilumine seus caminhos, restaure sua fé e revele seu propósito. Que nossa vida declare todos os dias: Raine, o Biboel, mas Cristo vive em mim. Nos vemos no próximo vídeo, onde as histórias da Bíblia ganham vida.